Bom, eu nunca me adaptei às amarras. Tudo que tenta me controlar é descartável, desprezível, inevitável, todas essas caras. O peso nas costas se agrava. Porque esses dias frios me trazem de volta a todas as minhas dores. E entre esses copos cheios que de gole, engole, de trago, em trago, eu não consigo preencher esse vazio. Não sei muito bem se afogando mágoas ou se me afogando em mágoas, mas apesar dos pesares eu aprendi que tudo passa. Porque eu me lembro de coisas simples como os igarapés, os fins de tarde, as águas que fluem entre as pedras nas beiras dos rios, o canto dos pássaros, as ruas de barro laranja, o vento soprando no rosto o perfume das matas que hoje são cinzas. Eu ouvi dizer que essa luta pela vida tem um tipo próprio de beleza e é curioso, pois vocês ouvem o desespero e dizem que é lindo. Essas marcas na minha face são palavras do destino. De todas as vezes que chorei e do que eu enfrentei sorrindo. É até engraçado de pensar. Hoje cedo eu lembrei que eu cuspi sangue na mesma pia que posteriormente eu lavei meu rosto. Me lembrei que se passou o mês de agosto, setembro, e assim se encerra mais um ciclo. E eu ainda carrego isso, que a minha mente faz questão de não deixar esquecer. Voltam à noite e não me deixam dormir, me fazendo confundir e me destruindo com memórias afetivas. E alguns desses outros distúrbios que eu costumava chamar de família. É que só com meus 20 anos de idade eu fui descobrir o porquê que meus primos brancos do olho verde tinham uma geladeira dentro do quarto, ou porque quando eu andava com eles para as outras pessoas eu era completamente invisível. E eu me sinto tão maldito quando digo por tudo que é mais sagrado. Eu vejo o passado e o presente dividir um cinzeiro, enquanto escrevo com as brasas do meu peito como se o futuro me quisesse aqui. À beira de um precipício, me afundando nos vícios, bebendo e fumando, como se a minha vida não valesse porra nenhuma. Mas não se afunda, que muita coisa ainda vai depender de ti. Pega essa cabeça, neguinho. Sorri. Você precisa estar de pé e resistir a tudo. É como se fosse uma corda bambi. Às vezes ela vai estar bem assim, enrolada no teu pescoço. Sabe aquela sensação? Aquela mesmo. De dormir sem janta ou de trampar sem almoço. A fome canta é um diabo sujo. A fome é um diabo sujo na barriga. E enquanto as paredes do estômago discutiam vazio, o mundo desabou naquela caixa de remédio. Cartelas de comprimido vazias em cima da pia, mas quer saber, já chega! Pra ser sincero, eu não preciso que imagine. Quer dizer, não é que eu não preciso. Eu não quero. E eu também não espero
que você entenda o que eu passo, ou porque eu faço o que eu faço. Você só vai saber como me sinto quando segurar a pessoa que tu mais ama agonizando nos teus braços. Quando eu tinha 17 anos, eu estava no ensino médio e eu tinha muito problema com acne. E nessa coisa de vaidade adolescente, eu não queria sair nas fotos de formatura com a cara pipocada de espinhas. Foi então que eu resolvi pedir para os meus pais um tratamento. Para quem não sabe, existem 4 níveis de acne na pele. O nível 1 são espinhas discretas, pequenas manchas espalhadas pelo rosto. Já no nível 2, você já tem aquelas espinhas que já dão uma vontadezinha de espremer. No nível 3, você tem grandes espinhas na sua cara. Elas chegam primeiro que você. Já no nível 4, você tem uma cara no meio das suas grandes espinhas. Cada espinha tem até um CPF. Então, chegou o dia da consulta, onde a dermatologista ia avaliar o meu caso. Então, eu cheguei no consultório. Ah! Que desgraça! É nível 3. Foi esse o diagnóstico que eu recebi. Eu descobri que para tratar um nível tão alto de acne, eu iria ter que tomar um Rakutan. Para vocês que não sabem, o Rakutan, ele é um medicamento que trata acne. Ele tem alguns pequenos efeitos colaterais, quase nada, coisa pouca. Ele prejudica o seu fígado, resseca a sua pele, sua boca, seus olhos, te causa sintomas depressivos. Ai, ai, ai. E se você tiver um útero e engravidar no meio do tratamento, ele pode causar má formação fetal. Mas tirando essas pequenas bobagens, coisa pouca, a pele fica maravilhosa. Pois bem, eu descobri que para iniciar o tratamento, eu teria que fazer uma série de 15 exames, 14 de sangue e um mas muito específico. Eu descobri que eu teria que fazer um espermograma. Para vocês que não sabem, o espermograma, ele é um exame que vai definir a qualidade de vida do teu esperma, para saber se você é fértil ou infértil. E para fazer isso, eu ia ter que coletar. Então eu me dirigi até a recepção e a moça começou a me explicar o processo. A primeira coisa que ela me falou é que ninguém poderia coletar por mim. Depois ela me explicou que eu teria que tomar banho, lavar as mãos, limpar as unhas, limpar o pênis e que eu não poderia usar saliva ou qualquer outra coisa para deslizar. Só que tem um detalhe, como eu era menor de idade, enquanto ela ia me explicando o processo, a minha mãe, ela estava do meu lado, ouvindo tudo. Quando eu pensei que não podia piorar, eu recebi o potinho e eu descobri que ia ter que coletar em casa. Então, no outro dia, eu acordei, eu tomei banho, limpei as mãos, limpei o pênis, fui pro meu quarto, peguei o potinho e tranquei a porta. E a minha mãe, ela ficou me esperando no sofá da sala. Foi então que eu resolvi me concentrar. E aí, de repente, Angelina Jolie, Brad Pitt, Fernanda Lima, ai, Rodrigo Hilbert, toque, toque, toque. Era minha mãe, batendo na porta. Filho,
ônibus já vai passar. Ô mãe, não é assim que funciona. Para acabar com aquele constrangimento de vez, eu resolvi me concentrar mais. E naquele momento, eu fui reunindo todas as minhas forças. Eu fui me concentrando e naquele momento era apenas o meu moleque e eu. E a champanhe quase estourando, chegando na pontinha. Foi aí que eu coletei. Com a coleta feita, eu peguei o potinho, fechei o potinho, coloquei dentro de um saco e fechei o saco e abri a porta. Quando eu abri a porta, a minha mãe já estava me esperando lá. Nesse exato momento, começou uma corrida contra o tempo. Quando a gente não faz a coleta na clínica, a gente tem menos de 1 hora para chegar até lá, porque o material ele precisa ser refrigerado. Porque senão, todo esse sacrifício ia ter sido em vão. Então, nesse momento, eu peguei o potinho, entreguei pra minha mãe e ela colocou dentro da bolsa. Sim, ela colocou a minha porra na bolsa. Então, eu fechei a casa, tranquei o portão e me dirigi até a parada. Então, eu avistei o ônibus, eu dei sinal, ele parou. E entramos no ônibus. Eu, a minha mãe e a porra na bolsa. Era um trajeto que pegava do entorno do Goiás até o DF. Digamos que foi muito confortável. Até que ele parou, a gente desceu e sim, tinha dado tempo. A gente conseguiu chegar na clínica em menos de 1 hora. Então eu me dirigi até a recepção, peguei a bolsa, tirei a porra de dentro da bolsa e me preparei para entregar. E foi aí, nesse momento, que eu me preparava para entregar os meus guerreiros, eles que vinham de uma realidade dura, rígida, de uma longa caminhada em corredores estreitos. Sim, eles, meus 500 milhões de espermatozoides, que iriam se sacrificar por um bem maior, a beleza da minha pele. Então, eu peguei o potinho e entreguei na recepção. Foram longos meses de um longo tratamento, mas nada disso importa, porque finalmente chegou o grande dia, o dia que eu tanto esperei, o dia da formatura. Então, finalmente chegou o dia que eu esperei tanto, o dia que eu idealizei, o dia que eu almejei. E finalmente eu poderia tirar as minhas fotos. Bem, vocês sabem que a vida ela é uma eterna gozação. E de fato, eu senti boa parte dos efeitos colaterais. Mas é aquilo. A beleza, ela tem um preço. E nesse caso, custou um rim. O meu. Boipeba, Bahia, 2022. Eu e meus amigos estávamos andando em um lugar, um morro, chamado Quebra-Cu. Nós criamos uma teoria sobre este nome. Porque quando você tenta descer o seu próprio corpo, você fica quicando o cu na areia. Então a gente estava à procura de cana-de-açúcar pra gente chupar, lá ele, até que achamos algo magnífico, incrível. Não sabíamos como aquilo caía. Era tipo um portal de areia que dava para passar por baixo. Passamos e fomos pro outro lado do quebra-cu. E lá virou nossa base. Viramos a Gangue Mande de Tóquio, Brasil. Então lá tínhamos mesa
armário, até bandeira, jogos em teatro debaixo da areia. Então, éramos 5. Eu, sem pai 1, meu parceiro, sem pai 2, Dread de Fogo, Velocista e Albino. O Dread de Fogo, ele era o líder, o que sempre criava os planos, na merda, o que sempre planejava tudo, toda merda, o que convencia todos a fazer merda. O velocista é cadeirante. O albino, ele é preto. Já eu, sem pai 1, e meu parceiro, sem pai 2, no Japão tem outro significado, que é amigãozão ou irmãozão. Mas no nosso caso é porque a gente não tinha pai mesmo. Então um dia a gente estava indo por um dos campos mais vagabundos da ilha, até que chega 2 gêmeos, brancos, loiros, e 2, para complicar a situação, até que um deles fala: Com licença, vocês não gostariam de ir para nossa casa jogar no nosso campo de futebol? campo de futebol, na casa de vocês. Sim, na nossa casa. Ah, então é de terra, né? Não, é de grama, sintético. Nossa! Então eu e meus amigos se olhamos. Só fizemos uma coisa. A gente foi. Que aliás, quem chama, a gente vai. Só que no meio do caminho, a bola da Albino furou. Então a gente tinha que jogar com a bola deles. Lá ele. Só que quando a gente não tocava a bola pra eles, eles pegavam a bola, ficavam 30 minutos rolando e quase a gente mal jogava. No dia seguinte, eu e meus amigos fomos para a escola, fomos para o Vitória, para comer o nosso querido macarrão de salsicha seca. Então, o Albino e o Senpai 2 começam a falar do Dread de Fogo. E aí, vocês sabiam que aqueles moleques falaram mal da gente? De qual foi o que esses comédias falou de nós? Chamaram a gente de maloqueiro, ladrão e sem futuro. Nessa hora, o Dread de Fogo levantou puto. Como é que é, neguinho? Ele se acalmou e reuniu o grupo. Após Aí, sentar. chega mais. Se liga no bagulho. Eu tenho um plano. Não! O Dread de Fogo é conhecido por ter os piores planos da ilha ou por talaricar alguém. Mano, seus planos nunca deu certo. Pra que mais um? Ah, relaxa. Confia no pai. E ele começou a explicar sobre o plano. Não, chega aí. O bagulho é do seguinte. Aqueles 2 comédias namoram. E eles namoram 2 gêmeas. Sabe o que nós vai fazer? Nós vai fazer o namorado de um, beijar a namorada do outro. Vai filmar tudo, mostrar pra um, mostrar pro outro e deixar aqueles comédias se moer na pancada, malandro. Essas 2 gêmeas que ele tava falando também eram nossas amigas, que moravam lá na casa do caralho, onde eu também morava. Tava todo mundo na merda. Eu fui voto vencido, porque o grupo todo concordou, menos eu. Mas a gente podia ser tudo, mas tinha democracia. Como no plano envolvia subir a árvore, nosso querido amigo velocista não poderia participar. Mas a gente ia fazer isso por ele. Então chegou o dia. O Albino já foi falando do jeito, fez a mesma coisa com a namorada errada. Pra encontrar debaixo do pé de goiabeira, onde o Albino tava em cima, gravando tudo. E ele foi lá, eles se encontraram, se abraçaram e começaram a se beijar. E eu pensando, com o meu cachorro quente Guaraná assistindo tudo lá de longe. Puta que pariu. Vai dar certo. Na hora que eu fui dar minha primeira mordida, o Albino caiu no chão. Caí. Caiu. Na frente do
casal. E dá a desculpa mais farrapada do mundo. Ai, gente, desculpa. Eu queria pegar umas goiabas aí, não deu certo cair não, desculpa. Todo mundo reunido, comemorando, pensando, deu certo. Até que o grande povo fala. E aí, tu conseguiu gravar a Luísa? Luísa, eu achei que seria Maria. Não. Acontece que o Albino pegou a gêmea certa e levou pro gêmeo certo. Ou seja, ele levou o namorado certo, o namorado certo. O vídeo não valia de nada. O Dread Fogo levantou e queria comer o Albino na pancada. E o Albino queria cobrar o celular que ele quebrou no plano. Então, eles começaram a brigar. Foi 1 minuto de pancadaria. Até que eles pararam, se resolveram e voltaram a ser amigos. Em 3 minutos. Bom, a gente fracassou? Fracassou. O plano deu errado? Deu errado. Mas nós éramos a gangue mande de Tóquio, no Brasil. Não era nosso primeiro fracasso e também não seria Olha quem ensinou o Brasil é capitão morrendo viu do clube. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca falsifiquei, nunca violei. Mas eu já passei em todos os presídios da cidade capital do meu país. A primeira vez que eu fui preso, tinha apenas 16 anos de idade. Eu milito desde os meus 11 anos de idade. Por via do movimento hip-hop, a gente fazia músicas contestatárias contra o regime de ditadura que nós temos no nosso país. Teve uma vez que a gente foi preso e ficamos muito conhecidos dentro e fora do meu país. Aqui no Brasil, por exemplo, a senadora Erundina falou da gente no Congresso Nacional. O Gog, um rapper daqui de Brasília, fez uma música exigindo a nossa libertação. Mas teve um dia que me marcou tanto na minha vida. Lembro que nem hoje. Dia 10 de maio de 2019. Neste dia, eu fui raptado com a minha mãe. Antes disso, eu participei de uma festa onde me encontrei com o meu professor e ele olhou para mim e disse: Samsu, tu estás a ser procurado. Eu ignorei. O meu tio disse para mim: Samsu, tu estás a ser procurado. Eu ignorei. Em casa, dormi. No dia seguinte, quando eu acordei, o meu tio disse novamente: você está sendo procurado. No bairro tem muita gente estranha. Eu ignorei. A minha mãe pediu para ele acompanhar no hospital e eu saía para ir para o banco. E nesse momento, eu abro a porta de casa, a minha vizinha olha para mim e disse: vizinho, no bairro tem muita gente estranha. Não tenho dúvidas de que eles estão a procurar por você. Você está sendo procurado. Eu ignorei. Enquanto andava com a minha mãe, tranquilamente, de repente, ouvi um barulho de lá atrás. Tira a mão de mim! 9 agentes apaisanas apontavam as armas nas nossas cabeças. Eu, preocupado, ainda me esqueci de todos os alertas. Eu até achei que fosse um assalto. E eu disse para eles: eu só tenho o celular e o meu cartão de banco. O que é que vocês querem? Um deles olhou para mim e disse: isto não é um assalto. Eu fiquei preocupado. Daí, começaram a arrastar-me para a viatura. E naquele momento, também arrastavam a minha mãe. E eu perguntei: por que vocês estão arrastando a minha mãe se o crime não é transmissível? Um deles olhou para mim e disse: ainda bem que sabes que cometeste um crime. Eu
fiquei mais preocupado ainda. E daí, eu, dentro da viatura, espreitava na janela para ver se passava alguém que eu conhecia, para dizer que eu estava sendo raptado, mas não aparecia ninguém. A gente ia. De repente, chegamos numa delegacia. Aí eu fiquei muito tranquilo. Foi um alívio. Eu disse comigo mesmo, pelo menos, se eles me matarem nesse lugar, vai ter sempre um polícia fofoqueiro que vai contar para a sociedade como é que eles me mataram. Aí eu estava tranquilo. Entrei. Quando de repente, um agente dos serviços prisionais abriu a viatura, olhou para mim e disse: Samusuco, novamente você aqui, o que é que fizeste dessa vez? Eu olhei para ela e disse: é a vida. O diretor dos serviços prisionais chegou até a mim e disse, fez uma continência: Samusuco, seja bem-vindo de volta ao presídio. Um dos meus captores olhou para mim, olhou para ele e perguntou: o chefe conhece ele? E ele respondeu: esse cara é conhecido, todo mundo conhece ele, vocês não conhecem ele. Ele, preocupado, olhou para mim: quem és tu? E eu respondi: nem eu sei quem sou. Filha da puta da polícia! Filha da puta, filha da puta, filha da puta! Filha da puta, filha da puta da polícia! Filha da puta, filha da puta, filha da puta! Filha da puta, filha da puta da polícia! Filha da puta, filha da puta, filha da puta! Filha da puta, filha da puta da polícia! Azeroth, um mundo de fantasia, repleto de ferozes orcs, nobres elfos e imensos dragões. Eu sou um feiticeiro morto-vivo, nível máximo. Os mais raros equipamentos e mais poderosos encantamentos de todo o reino. E por todos os pântanos, por todas as planícies e todos os campos de batalha de Azeroth, todos conhecem o meu terrível nome. Cthulhu! O Imortal. E junto com meus companheiros de guilda, Toca do Goblin, assaltávamos as mais profundas masmorras em busca de tesouros e de glória para a Horda. Pois é, dos meus 12 aos 18 anos, essa era a minha vida. Era só jogar o World of Warcraft. Pra quem não sabe, é um RPG online. Claro, tinha que ser online porque para jogar RPG de tabuleiro tinha que ter amigos na vida real. E eu não tinha. Vocês viram que eu levava o jogo muito a sério. Tinha tarefa, tinha rotina, agenda, calendário. Era quase um trabalho. E eu adorava, porque eu era um jovem bem certinho, organizado, gostava das coisas feitas com disciplina. Eu era um jovem conservador. Eu não gostava dos alunos bagunceiros do fundão da sala. Hoje eu reconheço, eu era um nerdola. O que foi um caos para mim no final do ensino médio. Porque o único horizonte possível de futuro naquela bolha de escola particular da besta que eu vivia era passar no vestibular da UNB. E assim, a UNB pra mim era coisa de maconha. De desocupado. E gente que não estuda só faz greve. Reajuste já! E eu não gostava muito daquilo. E nesse momento que eu comecei a me encantar pelo mundo militar. Sim, gente, eu fui um dos trouxas que acreditou na propaganda do alistamento militar. Direita, esquerda, direita, esquerda! Achava que ia ser uma grande aventura, tentar de fuzil pelas florestas, tentar de helicóptero pelos ares, pilotar lancha no mar. A minha primeira desilusão foi no dia da estatística, que era obrigatório lá no BGT. Eu vi que foi um negócio tão tosco, tão desorganizado, tão maltrapilho. Eu pensei assim, isso é um exército. Mas isso não abalou minha fé no militarismo. Eu só pensei o seguinte: se o exército era o UOL, ainda tinha marinha e aeronáutica. E nesse momento que eu conheci o ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, a melhor faculdade de engenharia desse país,
os cursos mais fodas de aeroespacial, aeronáutica, mecatrônica, o vestibular mais difícil, totalmente focado nas exatas, só as únicas disciplinas que prestam para nós. E vocês acreditam que mesmo passando na UNB, eu consegui convencer os meus pais de que era absolutamente necessário e essencial para a minha vida que eu fosse para São José dos Campos, em São Paulo, sem conhecer ninguém lá, só para estudar no cursinho preparatório específico pro ITA. E foi mais doido. Se eu, ou eles, me deixaram eu ir. E lá fui eu para São José dos Campos para esse cursinho, que era tão grande, tão famoso, que tinha um alojamento próprio só para os estudantes que vinham de outros estados. Agora, imagine esse alojamento, esse internato, uma pequena cidade com uns 200 boyzinhos de 18 e poucos anos, forçados a conviver uns com os outros o dia todo. Não, gente, eu era um jovem antissocial. Eu nem sabia disso nessa época, nem eu sabia que era gay. Eu tava ali só para estudar. Era do alojamento por 5 alojamento. Lá era muito competitivo. A gente era separado por turma, pela nota no simulado da prova do ITA. E eu, quando cheguei, fui pro final da última turma. Mas eu estudei. Eu estudei diligentemente aquele ano todo, e no final do ano, no vestibular real oficial, eu tirei uma boa nota. Ei! Mas não passei. Nesse momento, entrei em será se eu ficava mais um ano naquele lugar, só para tentar mais uma vez o vestibular? Aí eu pensei assim, eu tô todo cagado mesmo, o que é mais um ano aqui? Só que esse segundo ano foi diferente. Eu comecei tenso, ansioso, eu comecei a me desviar daquela rotina metódica, eu comecei a não ver mais propósito naquilo que eu estava fazendo. A pressão e a competitividade, elas afetam o psicológico. Eu comecei a tomar antidepressivo para aguentar aquela situação, e eu descobri que muita gente havia tomado. Foi nesse momento difícil que eu descobri o Grindr. O Grindr, pra quem não sabe, é um aplicativo de relacionamentos usado pela comunidade LGBT+, para conhecer pessoas, fazer aquela famosa pegação. Mas aquilo era tudo muito novo para mim, eu realmente não conhecia. Até eu entender todas as regras sociais daquele ambiente complexo, tipo, qual o melhor ângulo para tirar nudes? Qual a iluminação perfeita para valorizar um membro ereto? Mas, querida, depois que eu peguei o jeito naquilo, São José dos Campos era uma loucura. Tinha Ricardo, tinha Caio, Roberto, gente, como é que estuda desse jeito? Pois sabem que no final do ano, no vestibular real oficial do ITA, eu tirei uma nota muito melhor que o primeiro ano. Mas não passei por um 10º. Novamente, entrei num momento de profunda reflexão. Será se eu ficava ali mais um ano? Para quê? Agora eu já era gay! Mas ainda não era assumido. Aí decidi voltar para Brasília, voltei para Taguatinga, voltei a ter aquela minha rotina normal, meu dia a dia, voltei a estudar para o UNB, e vida que segue, um dia fomos em família fazer compras no atacadão da Quênia. E a minha mãe foi no caminho fofocando sobre o filho de uma paciente dela, que era gay. Quando do nada ela vira para mim e fala: e você, meu filho, já decidiu a sua sexualidade? Gente, era a minha oportunidade. Eu nem hesitei, eu falei: mãe, eu sou gay. Aquele silêncio fúnebre que instalou no meu carro durante alguns momentos. Até que minha mãe disse tudo bem. Meu pai também disse tudo bem. E minha irmã disse que já sabia. Então, essa foi a história de como eu, de um jovem conservador encantado com o militarismo, depois me assumi gay, aí conheci meu marido no Grindr, aí casei, depois passei no UNB, aí larguei o UNB, depois passei no concurso, aí larguei o concurso, aí fui fazer o quê? Fui virar vegano, deixei o cabelo crescer, e pior de tudo, hoje em dia,
Sou comunista. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é um mistério de Deus com você. Vamos lá, igreja! Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Aleluia! Desde quando eu nasci, minha família me colocou na igreja. E vocês sabem, cachorro da família reflete na gente. Foi quando, em 2017, eu decidi sair da igreja para ir para outra igreja. Logo quando eu cheguei lá, eu fui pro grupo de dança. Depois, eu virei líder do grupo de dança. Depois das crianças, eu estava no hiato da minha carreira evangélica. Jesus! Foi quando apareceram duas meninas, a Martê e a Raquel. Elas eram melhores amigas. Mas de quem eu gostava mesmo era meu parceiro de dança, o Guto. Como os ensaios eram muito maçantes, eu passava a noite na casa dele. Teve uma vez que eu até falei pra ele: Guto, eu gosto de você. Mas isso não é de Deus. A gente não pode ficar junto. Aí meu mundo caiu. Eu me revoltei. Eu não queria saber mais de igreja, das meninas, até do Guto eu não queria saber. Foi quando eu decidi tomar umas, usar o narguilé. Eu estava no hiato da minha carreira, nas drogas! É flauta envolvente que mexe com a mente de quem tá presente. As novinhas salientes fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela: vai com o bumbum tom tom, vem com o bumbum tom tom tom, vai mexe o bumbum tom tom, vem desce o bumbum tom tom tom, vai mexe o bumbum tom tom. Todo final de semana, o pastor tirava os demônios de mim. Saia deste corpo, Satanás! Sai! Mas o que eles não sabiam é que eles estavam me transformando no próprio diabo. Mas não durou muito tempo. Logo eu voltei pra igreja. Só que aquilo não fazia sentido pra mim. Foi quando, em 2019, eu passei no IFB. Bicha! Vocês sabem como é federal, né, gente? É cheio de gays. Em um mês, eu passei o rodo em todo mundo lá.
Foi quando eu conheci o Grindr. Eu passei rodo, foi em todo o DF. Eu estava no hiato da minha carreira na putaria. Só que tinha um problema. Eu não era assumido. E eu não sabia como minha mãe ia reagir. Eu não sabia como minha família ia reagir. Eu não sabia como meu pai ia reagir. Foi quando, na metade de 2019, eu decidi me assumir pra minha mãe. Quando você vai se assumir, você sente uma dor no peito. Faltam as palavras. Falta o ar. E eu só queria chorar. Eu disse, mãe, eu sou gay. Como assim, filho? Não é só uma fase? Não, mãe. Eu gosto de homens. Então tá. E aí, ela saiu. Mas tudo que eu queria era um colo pra deitar e chorar. Hoje, eu só consigo ser eu mesmo quando eu estou com eles, meus amigos. Eles são minha família. Ah, cala a boca, moleque! Era julho de 2022, quando eu decidi que tiraria minha própria vida. Já tinha um ano que eu tinha recebido o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar. E com o início do tratamento, vem vários efeitos colaterais, né? Que vão desde aumento de peso, até ataques de pânico e alucinação. E eu tive todos eles. Além disso, no meu cérebro sempre existiu o quebra-cabeça inacabado. Várias peças faltando, outras borradas, todas embaralhadas. Até que o meu cérebro decidiu que aquele era o momento ideal para me devolver as peças. Eu fui lembrando da minha infância, até que concluí o quebra-cabeça. O meu pai. O meu próprio pai havia abusado sexualmente de mim dos meus 4 aos 8 anos de idade. E pensar em sobreviver a isso, pensar em tentar sobreviver a isso, parecia até burrice. Então, eu tomei minha decisão. Eu fui até o carro, dirigi até a farmácia, comprei R$300 de
tomei tudo com cachaça. No outro dia, acordei toda vomitada, dopada, com a funcionária do motel desesperada no telefone falando com a minha mãe, que rapidamente entraram em contato com o meu psiquiatra. E quando eu dei por mim, eu estava no mais famoso manicômio do Distrito Federal, o HPAP. Na cabine 103 do hospital do Gente Doutor. Só comigo tinha 10. Eu tô doente do peito, eu tô doente do coração. Chegando lá, a minha estadia foi curta, porém intensa. Eu já esperava que pudesse me apaixonar numa situação como essa. Porque a paixão, meus amigos, é como uma droga, só que ela ainda é lícita e gratuita, que eu poderia me embriagar todas as vezes que precisar fugir da minha realidade. Então eu estava no refeitório, focada no meu frango. Porque lá, se você desvia o olhar e começa a observar os outros pacientes a comer, você perde o apetite. Então eu estava focada no meu frango quando de repente... Hoje eu vou querer lasanha! Eu larguei meu talher e pensei, a comida daqui é até boa, mas lasanha? Lasanha é sacanagem. Quando olhei, era ele. João tinha acabado de completar seus 18 anos. João vivia em voz alta. Tudo que ele queria fazer, ele fazia. Tudo que ele queria falar, ele falava. João tinha ao mesmo tempo a malícia de um adolescente e a inocência de um menino. Então ele pegou sua bandeja, sentou de frente para minha mesa, olhou no fundo dos meus olhos, com um olhar que pareciam saber ler a minha alma, ao mesmo tempo que pareciam nem saber ler. Sorriu. E fez uma dança com as sobrancelhas que eu jamais tinha visto ninguém fazer. Como quem gostava do que viu. Eu fiquei sem graça, desviei o olhar, e quando voltava para o meu dormitório, ele segurou na minha mão. E aí, danças comigo amanhã? Eu aceitei. O amanhã que ele se referia era uma festa junina. Uma pequena distração no meio da loucura em que vivíamos. Chegou então o grande dia! Eu estava comendo canjica quando o João me aparece, feliz, gritando, pulando e dando cambalhotas no gramado. Aô, potência! Segura, peão! Até que ele me vê, vem correndo em minha direção, segura na minha mão novamente e pergunta: E aí,
Você quer ser minha mandraca? Eu aceitei. Colocou debaixo do seu braço, olhou para todos ao seu redor e num grito disse: Ela é minha! Nos dias seguintes, eu não o vi mais. Na verdade, até vi. Mas quando o vi, ele estava sendo amarrado e contido. Porque ninguém controlava o João. Os dias foram se passando, até que finalmente eu tive a oportunidade de tomar café da manhã com ele. Entre uma conversa que não fazia o menor sentido e outras conversas que eu consegui extrair um pouco de significado, eu entendi porque o João havia surtado nos dias anteriores. Ele estava lá internado há longos 3 meses. E nesses 3 meses ele não recebeu nenhuma visita. E era demais para ele ficar no pátio enquanto outras pessoas recebiam visita e ele só olhando. Então ele surtou. E eu olhei para ele e falei: João, quando eu sair daqui, eu prometo vir te visitar. Prometes? Prometo. Naquele mesmo dia, meu anjo na terra, também conhecido como minha mamãe, me tirou daquele lugar. E como prometido, eu fui no dia seguinte, não só visitar o João, mas como trazer mantimentos para as meninas da minha ala. E um carrinho Hot Wheels que o João havia me pedido. Mas quando eu fui lá, eu tive a triste notícia de que fazia parte do tratamento pós-internação eu não me envolver com esse tipo de gente. Esse tipo de gente nos jogam no nosso pior momento em um lugar com outras pessoas que também estão passando por isso. E tudo que eu tenho que fazer é esquecer. Então eu estava indo embora quando avistei o João pelo pátio e gritei: João! Ele veio correndo até mim. Você veio me visitar, você veio me visitar. Quando eu contei pra ele a triste notícia, ele ficou chateado. Mas como o João não ficava mal por muito tempo, ele logo me pediu um beijo pela grade. Eu olhei pro lado, olhei pro outro, não vi nenhum segurança. Ele saiu feliz, dizendo que eu era a mandraca dele e que ele estava apaixonado. Eu fui pro meu carro, fui embora e nunca mais vi. Quando eu tinha 19 anos, eu só conhecia São Paulo pela TV, pelo Datena, sem a cadeira ainda. E os meus tios que vieram de lá, no meio daquela, na minha cabeça, poluição, trânsito, morte, violência, eles tentavam me convencer de passar 15 dias lá de férias. Eu não queria porque eu tinha uma mania muito besta de querer continuar vivo. Mas uma vozinha lá no fundo da minha cabeça ficava falando: vai ser bom. Criei coragem, entrei no ninho dos meus tios, fomos para São Paulo e chegamos no mesmo dia. Chegando lá, essa mesma voz ficava falando na minha cabeça: vai visitar aquele seu tio caminhoneiro.
Ele é tão legal quando vem em Brasília. Vai lá conhecer a família dele. Convenci meus tios a me levarem lá. Estamos batendo na porta da casa, quando de repente abriram as portas do céu e eu vi descendo a ladeira uma deusa maravilhosa. Foi amor à primeira vista. Eu pensei, nossa, ela podia entrar nessa casa. De repente ela virou para mim e disse: Pois não, o que deseja? Você. Pensei. Era minha prima em 4º grau, que eu nem sabia que existia. E eu, que morria de medo de São Paulo, nunca mais quis voltar para Brasília. Era para ficar 15 dias, passei 6 meses e só voltei porque meu pai tinha outros planos. Foi lá me buscar pelas orelhas para voltar para Brasília para prestar vestibular. Ficamos namorando por carta e por telefone. 1 ano depois, ela me manda a fatídica carta. Léo, não é que eu não te ame. Não é que eu não te deseje. O problema é a distância. 1000 quilômetros é demais para mim. Meu coração quase parou. Eu demorei 1 ano para entender aquela carta. Depois a vida seguiu, caí na bagaceira. Anos depois, inventei uma desculpa para ligar para ela. Falei que queria comprar umas roupas do Brás, ela podia comprar para mim. Conversa vai, conversa vem. De repente ela faz a pergunta: E aí? E as namoradas? Criei coragem e falei: olha, para ser sincero, depois de você, ninguém nunca mais me apeteceu. Eu também. Meu coração quase parou de novo. Eu disse: então vem pra cá! Eu não tenho dinheiro! Eu pago! Minha mãe não vai deixar eu ir sozinha! Então vem com a Keilinha! Ela também não tem dinheiro! Eu pago! Eu tinha trabalhado de motorista de madame, tinha feito camisetas pra político, tava com dinheiro. As duas vieram. E eu resolvi levá-las num lugar especial. Caldas Novas! Esse que arrasta a multidão, fica no estado de Goiás, lá é a nova sensação. É só jogar a mão pra cima e deixar rolar energia positiva aqui nesse lugar. Como Minas Gerais e da região. Pra quem não conhece, Caldas Novas é um lugar muito caloroso que fica no centro de Goiás. Lá só tem 4 estações do ano bem definidas. É verão, inferno, tostar e banho-maria. Estávamos naquelas piscinas, pichichinas de Caldas Novas, naquele caldeirão do inverno, onde os goianos que só ouvem sertanejo estavam de sunga e fivelão e chapelão. E o grande evento do clube era o toboágua. O Scanum flowers on the rocks in my life, unbelievable motherfucker. Ninguém teve coragem de subir. Anos 2000, né? Tive que pagar uma de machão. Então eu indo pra lá, subindo sozinho. É alto? Ainda tinha chão, menino. Cheguei lá em cima, nem pedi autorização. Peguei impulso e... nada. Só era o tobo. Cadê a água? Peguei impulso de novo. Nada. Falei, quer saber? Vou a pé nessa porra. Fui descendo, tomou água. De repente começa a ouvir um burburinho lá embaixo. Quando eu olho pra trás, tinham aberto a água e vi um cara descendo a milhão atrás de mim. Ele me deu uma paulada nas costas. E quando eu digo paulada, é paulada mesmo, sacou? Sacou mesmo. Eu nunca tive uma conchinha dessa em toda a minha vida. Fui descendo a milhão. Quando eu chego lá embaixo,
descendo todo sem graça. Foi bom pra você? Até que não foi pra mim. Fiquei com 2 tatuagens do pé deles nas costas. As meninas ficaram com vergonha de ficar naquela piscina depois do vexame, mudaram de piscina, entraram primeiro, ficaram com água aqui. Eu, antes de entrar, comecei a fazer graça. Tô lá fingindo que tô colocando uma touquinha invisível. Puxei a sunguinha. Separei o Bruno do Marrone. Separei o César Minotti do Fabiano. Tô lá fazendo graça, começa a pegar impulso. De repente elas viram e falam: Léo, é raso. Eu, tá de boa. É só fazer que vai que não vai. Tá de boa, a água tá aqui. Elas, Léo, é raso. Eu, deixa comigo, tá de boa. A gente tinha uma brincadeira de que dava o nome pro salto, pulava e caía na água. Eu fui correndo, pulei e gritei: Bump 2! Léo, é raso! Elas levantaram, a água tava aqui. Sabe quando o desenho animado para no ar? E você olha para baixo e vê a cara da morte? A primeira coisa que chegou no fundo da piscina de pedra foi a minha boca. Eu comecei a ler o fundo da piscina em braille com a boca, em câmera lenta. Puto que pariu. Levantei com a mão na boca. Ele tá brincando. De repente o sangue começou a escorrer. Tipo assim, deixa eu ver. Eu só queria ir embora. Eu passava a língua na boca. Parecia que eu tava dando um beijo no blusão. Eu só queria voltar pra Brasília e achei que perdi o amor da minha vida. Mas antes de ir, eu quis ir no banheiro sem deixar elas verem. Corro no banheiro. Olho no espelho. Só um pedacinho! Tá de boa! Cheguei com um sorrisão na boca. Elas... Eu não olhei direito. Depilei minha barba, ralei o queixo, ralei os peitos, os ossinhos e depilei minhas pernas. Mas casei com aquela mulher. Separamos, voltamos, separamos de novo, voltamos, separamos. Hoje eu tô na pista. É isso aí, vida que segue. E viva o Goiás! Sensação é só jogar a mão pra cima e deixar rolar energia positiva aqui nesse lugar. Como de Minas Gerais e da região. Quando eu me separei do meu ex-marido, às 3 da tarde, peguei minhas coisas e às 6 da tarde eu já estava dentro de uma loja no Mercado Sul. Entrei na loja, olhei para cima e tinha um mezanino enorme. Podia fazer um negócio massa lá. Ia ser um restaurante. Ia ser perfeito. Passei 3 meses caminhando entre os ferros e o PVC, organizando o mezanino. Quando eu achei que estava bom, cansei. Minha mãe chega e diz: leva tudo da cozinha lá pra cima. Não, mãe, eu não vou. Sobe, vai sim. Vai me ajudar? Sim. Novamente fui pro mezanino, formando vasilha por vasilha, madeira por madeira. Eu dei um passo, a madeira quebrou. Eu senti que eu estava caindo. Eu não tinha mais nada o que fazer ali.
levantei os braços e fui sentindo aquela sensação maravilhosa da queda. Foi bom, foi maravilhoso, rápido, mas libertador. Tá porra! Me esborrachei no chão. Quando eu olhei pro lado, a minha mãe estava do meu lado, me sacudindo. Liga pro SAMU! Liga pro SAMU! Eu criei uma força e fui me levantando. Deitei no sofá e pedi um cigarro. Não foi nada não, gente, eu tô bem. Tô ótima. Virei pro minha filha e falei, liga pro SAMU e chama meu irmão. Quando eu vi que o SAMU tava chegando e meu irmão estava vindo, a dor! Era uma quarta-feira, dia de feira. A rua está fechada, a ambulância não passa. A ambulância não passa. A bicicleta ficava presa na grade do meu portão há meses. A colombiana deixava lá. Não tinha como a maca entrar. A minha mãe saiu pela feira. Socorro! A minha filha caiu! 30 bananas pra ter só 5 reais! Caiu! Cadê a colombiana pra tirar a bicicleta presa na grade do portão? Olha a cerveja colombiana! 30 laranja 10! Socorro! A minha filha caiu! A ambulância entrou. A maca entrou. Me imobilizaram. E me levaram para o Hospital Regional de Taguatinga, HRT. Eu dentro da ambulância, as dores eram terríveis. E eu queria fazer xixi. Moço, eu quero fazer xixi. Moça, você não pode levantar agora. Moça, eu vou fazer xixi aqui mesmo. Moça, você tem noção que você caiu de 3 metros? E que você pode passar por uma cirurgia agora? Chegamos no hospital, eu fiz o raio-x, passei pelo médico, eu não quebrei nada. Quando eu voltei, estava tudo revirado, a poeira por todos os lados. Eu tinha feito um buraco no mezanino. Eu caí em cima, exatamente no único lugar vazio da casa. Eu podia ter caído em cima das crianças. Eu podia ter caído no freezer, no sofá, no balcão, nos brinquedos das crianças. Mas eu tive sorte. Eu não quebrei nada. Eu devo ser uma espécie de anjo caído, mas um anjo.
Paulo para Buenos Aires. De Buenos Aires para El Calafate, caminhei 20 quilômetros, mais 300 quilômetros de carona, só para chegar em El Chaltén, para fazer a travessia da Vuelta al Huemul. Então, eu ia fazer La Vuelta al Huemul. Huemul é uma montanha grande, gorda, que parece um trono, um glaciar em sua barriga. Um glaciar, para quem não sabe, é uma massa de gelo densa, dura, que está em constante movimento e vai empurrando tudo que tem pelo caminho e formando à sua frente uma morena, uma montanha de pedras, de todos os tamanhos, todos os formatos, em um perfeito equilíbrio precário. E foi no primeiro dia da Vuelta al Huemul que eu conheci aquela morena. Eu via subindo sobre ela passo a passo, quando de repente todas aquelas pedras começaram a se desestabilizar e ali eu vi a morte caindo sobre mim em forma de morena. Mas eu sobrevivi. Tirei umas pedras de cima de mim, subi a morena e atravessei ela inteirinha. E o pior ainda estava. Mentira! É verdade. Eu precisava enfrentar o meu pior inimigo. A vertigem. Quando eu cheguei na beira daquele precipício, que eu vi o cabo de aço que eu precisava atravessar, meu corpo travou, meu estômago embrulhou e eu comecei a chorar. E foi chorando mesmo que eu cruzei a tirolesa. Mas eu venci. Aqueles 20 quilos nas costas, eu venci a tirolesa, eu venci a morena, eu subi até o alto do Passo del Vento. E chegando lá, não havia vento. Isso tudo ainda foi no primeiro dia de caminhada. Ainda faltavam mais 3, não acredito. Foi no terceiro, quando eu cheguei lá em cima do Passo Huemul, que eu olhei para baixo, eu vi ali sob os meus pés aquele mar de nuvens, branquinha, fofinha, cheia de onda, lá até onde a vista alcança, no oceano. Mas frio, úmido. Quando a gente começou aquela descida cruel, a gente foi entrando naquela nuvem e ali dentro não dava pra ver nada. Até que de repente a gente vê ali na frente 2 lanternas, uma vermelha e outra verde. E aquelas luzes, elas se aproximavam, se afastavam, sumiam. Às vezes eram 4, às vezes eram 2, até que de repente chega a Nath com a lanterna dela e a gente vê ali, bem pertinho da gente, descendo um morro, um puma. Ô amiga, uma onça! Sim! E aquelas luzes eram os olhos delas observando todos os nossos passos. Até que ela sumiu da nossa vista e a gente começou a ouvir. Eram várias. Uma mãe com filhotes, uma família. Preciso sair daqui. Mas espera, não pode correr. Foi assim que a gente finalmente chegou no acampamento. Mas aquela noite foi intensa. Tava muito frio. E a gente sabia quem estava ao nosso redor. Até que na manhã seguinte, quando eu abro
abro a barraca, eu vejo ali o lugar mais lindo do mundo. Não, gente, era um lago espelhado, refletindo todas as montanhas com os icebergs gigantes e uma nuvem rosa na nossa altura que entrava assim em cima do glaciar, se misturava com a copa das árvores. Sensacional. Mas a gente não podia ficar ali. Logo a gente desarmou o acampamento, pegou a mochila, botou nas costas quando a gente está saindo. Bem ali, no cruzamento entre as trilhas, a gente vê grande, cheio de pelos, fresco, um baita de um cocô de puma. Recém-feito! E assim foi todo o caminho de volta, cheio de uns cocôs de puma gigantes e umas pegadas. Ui! Até que lá pelas tantas eu resolvo fazer um xixi. Vejo um latinho, vou até ele, baixo as calças e quando eu olho pro lado, tinha um monte de pelos, duas patinhas de lebre, ainda inteirinhas. Dava pra ver as carninhas, os ossinhos, o restinho da orelha. Ai, pobre lebre. E foi assim, com essa imagem, que eu terminei a temível, perigosíssima, gelada travessia da Vuelta al Huemul. Naquele dia, eu e a minha mãe acabamos presos. Mas a minha mãe ficou apenas algumas horas e depois foi liberta. Eu estava a ser conduzido na cela. Como eu já conhecia aquele ambiente da prisão, eu já sabia como é que eu podia lidar com os presos para ter respeito dentro do presídio. Enquanto eu entrava, os outros presos chegavam na minha direção para saber qual era o crime que eu havia cometido. E quando eles chegaram, um deles perguntou: "E aí, parceiro, qual foi o crime que você cometeu?" Eu já tinha uma resposta na ponta da língua. Eu disse: "Eu quase que matei o presidente." E eles começaram a recuar, dizendo: "O crime dele é pesado." E daí eu comecei a me adaptar naquele ambiente com mais tranquilidade. Quando de repente eu pude perceber que uma parte das pessoas que estavam comigo presas eram agentes policiais e outros eram militares, eu fiquei preocupado. Neste caso, eu achei que, estando num ambiente como esse, eu podia ser envenenado por um deles. Decidi entrar em greve de fome. E daí, o tempo foi passando. Quanto mais o tempo passava, mais eu ficava enfraquecido. De repente, entrou um novo agente policial que também havia cometido um crime. E ele chega bem na minha frente e diz assim: "Desta vez, você vai apodrecer no presídio." Eu olhei naquilo, uma oportunidade dourada para fazer mobilização dentro do presídio. Levantei, fui até o centro, onde estavam todos os reclusos, olhei para eles e disse: "Quando falta luz elétrica em Angola, não falta só na casa dos revolucionários, falta também na casa de vocês. Quando nós temos problemas de alimentação no país, não afeta só o revolucionário, também afeta a casa de vocês. Quando temos problemas de saneamento básico, não são só os revolucionários que sofrem, vocês também sofrem. Somos vítimas do mesmo sistema.
A nossa luta é a vossa luta. Eles reconheceram e disseram desculpa, desculpa, desculpa e começaram a se retirar. E naquele momento eu me adaptava dentro do presídio, mais uma vez. Eu estava tão tranquilo, à vontade, mas quando foi anoitecendo, eu comecei a ouvir uma organização vindo de lá, do fundo da cela. De lá do fundo da cela, mais ou menos assim. Aí a cela número 7 do pacote que tentou roubar o botijão. É o silêncio obrigatório! Aqui a cela número 8 do falso polícia. É o silêncio obrigatório! Aqui a cela número 4 do jovem que tentou violar uma criança. É o silêncio obrigatório! Aqui a cela número 1 do Samusuco que quase que matou o presidente. É o silêncio obrigatório! Crá, crá! Bum! Naquele momento, tudo estava sob silêncio. Ninguém podia fazer barulho. Mas toda regra tem sempre uma exceção. E foi precisamente neste momento que eu comecei a ouvir passos lentos de um grupo de jovens em volta de uma banheira a fazer um barulho muito esquisito. Era mais ou menos assim. Eu perguntei no meu companheiro de cela, que barulho esquisito é este? E ele disse, eles estão a fazer uma masturbação coletiva. É um ritual que é permitido nos serviços prisionais para evitar briga entre os reclusos. Eu peguei a minha agenda, anotei para não me esquecer daquilo que eu tinha registrado. As horas foram passando, dormimos. No dia seguinte, quando eu acordei, eu via um coro gospel vindo das celas dos reclusos. E era mais ou menos assim. A minha vida era tristeza, mas agora eu sou feliz, graças a Deus, que me libertou das mãos do diabo Satanás, nas cadeias a sofrer, tribunais a condenar, nos hospitais sempre a sofrer. Ai meu Deus, vem curar a dor. Nas cadeias a sofrer, tribunais a condenar, como é bom viver na sinceridade, como é bom viver na fé. Nas cadeias a sofrer, tribunais a condenar, nos hospitais sempre a sofrer, ai meu Deus, vem curar a dor. Nas cadeias a sofrer, tribunais a condenar, como é bom viver na sinceridade, como é bom viver na fé. Naquele momento, eu estava a gostar de estar preso, eu estava a gostar de estar naquele ambiente, quando de repente abriram as celas e um agente da polícia disse: Samusuco, pega as suas coisas que agora você vai responder em liberdade. Eu disse, logo agora que eu estou a gostar de estar aqui, logo agora que eu comecei a mobilizar os reclusos, você diz que eu tenho que responder em liberdade. Mas tudo bem, não faz mal. Esta não foi a minha primeira vez aí na cadeia e não seria a última vez. As tardes da Mansovida era o momento mais esperado por todos, porque ali, debaixo daquelas mangueiras, acontecia o grande campeonato de dominó. Ali se reunia a nata da clínica psiquiátrica Mansão Vida, os artistas, os intelectuais, nós, os adictos.
Sim, é claro, existiam os outros. Os esquizofrênicos, os bipolares, os malucos. Nós não éramos malucos, nós éramos adictos. E ali estava eu e o meu parceiro, Carlos, capitão do Exército Brasileiro. Homem de bem, pai de família, cristão, adicto, pronto para mais uma vitória. Eu olhei para minha mão, camburão de 6. Eu olhei para a mesa e as duas pontas. Meia, meia, meia. Era a minha chance. Eu ia bater. Me preparei e... a minha bolsa estourou. Eu descobri que estava grávida quando eu estava morando nas ruas da Capolândia do Brasil, na Ceilândia. Mais especificamente no Castelo de Crespo, que é um ginásio em ruínas e abandonado no fim da Ceilândia. Eu já tinha sido internado quatro vezes. Todas as vezes eu recaí. Eu não tinha mais esperança. E naquela tarde eu estava pronta para usar quando de repente 2 homens me seguraram. Eu olhei para frente e vi um carro escrito Mansão Vida. Eu estava sendo internada pela 5ª vez. Toda vez que a gente é internado, passa por uma bateria de exames. E foi aí que eu descobri que eu estava grávida de 3 vezes. Eles me perguntaram: como é que você está? Como é que eu estou? Como é que eu estou? Eu estou morando nas ruas. Eu sou viciada em crack. E você me pergunta como é que eu estou? Eu estou com muita raiva. Eu estou com muito ódio. Eu preferia estar morta. Eu já tinha perdido tudo, até a guarda da minha filha. Mas aí eu pensei, 3 meses, faltam 6. Eu podia tentar. E se eu não desse conta, eu pegava a criança, entregava para minha mãe e sumia. Mas eu era adicta e não maluca. Eu sabia que 3 meses só usando, eu não tinha uma criança dentro de mim, eu tinha uma pasta. E os médicos foram muito diretos. Eles falaram: se ele sobreviver, pode nascer com deformações, com doenças, adicção. E assim, a cada dia, cada vez que eu era levada para fazer ultrassom, para fazer exames, que eu via o pulmão funcionando, o corpinho se formando, os pezinhos, a mão, 5 dedinhos e o coração batendo rápido, rápido. E foi assim que naquela tarde, debaixo daquelas mangueiras, a minha bolsa estourou. E eles chamaram o SAMU, porque a Mansão Vida é muito chique, mas não era a minha realidade. A minha realidade era o HIV. E quem romantiza a gravidez de uma mulher não sabe o que nós passamos, principalmente quando você precisa de um hospital público e os médicos e enfermeiros mal olham na sua cara. É só mais um. E ali estava eu, entre gritos e gemidos meus e das outras, que ouvi o médico dizer: o cordão está em volta do pescoço da criança. Vai ter que ser cesárea. Eles chamaram o anestesista, ele veio, ele aplicou a injeção e eu não senti mais nada. Eles vieram, eles cortaram, eles tiraram, eles ergueram e ele chorou e eu sorri. O meu filho era perfeito. E hoje
Ele é aprendiz de MC, um grande goleiro e o maior ator do mundo. Pulei o muro da escola, fui correr atrás de rima. Me encontrei como MC na batalha da rima. No campo sou jogador, na rua sou rimador. No palco eu sou ator, escrevo verso com a dor. E aqui, mais um dia eu estou. Pra mim estar vivo já é uma grande vitória. Carrego nas minhas veias ancestrais e as memórias. Yeah, vários falam que eu não sou filho de quem realmente sou. Por isso que agora eu já faço este free. Tô eu assim, com uma corda no pescoço. Ela mesma eu tive que usar pra subir o fundo do poço. Posso ou não posso? Eis a questão. Resistir, resistindo no meio da opressão. Então, ei, D'Água em cena, avisa pra esse boy que hoje eu me quebrar as algemas. Pessoal, ainda não acabou. Antes de encerrar, eu quero chamar pra cá ele! O diretor desse grande espetáculo! Que vem diretamente das ruas da QNJ! Recebam com muito barulho e respeito, André! Pode encerrar? É, porque a gente ia fazer um bate-papo, mas como a festa é muito grande, vocês têm que ir pra escola. Então, gente, vai pra casa, vai pra escola, vai pra casa. Gente, obrigado. Uma alegria, uma satisfação tremenda. Voltem bem. Viva o teatro, viva Taguá. Tamo junto.